Ó Senhor, querido Deus, diante da Tua presença, Pai, estamos aqui somente para Te adorar, para Te agradecer, que o Senhor venha falar conosco, da Tua mensagem. Eis-me aqui como canal de bênção, falar aquilo que Tu mandares, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos estar fazendo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Cumprimenta a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Vamos estar louvando para engrandecer esse Deus maravilhoso, pois Ele é digno de honra e dê o teu melhor para Ele nesta manhã. Recebe Jesus. Eu estou aqui para louvar a Ti. Eu estou aqui para louvar a Ti. Sou falha e pecadora, mesmo assim vou Te adorar, pois Tu és o meu tudo e eu só sei Te adorar. Adoro o Senhor de toda a minha alma. Adoro o Senhor de toda a minha alma. Adoro o Senhor de toda a minha alma. Ou lavarei. Adoro o Senhor de toda a minha alma.
cou, labarei de cou, rembei de calabarabalarei de canalabara de canalabachai. Ainda que a figueira não floresça, Ele é Deus na minha e na tua vida, amém? Agora, amada igreja, abre as nossas Bíblias. Lá no livro Lei de Cou, Xelebelei de Canalabachai, de Tiago, capítulo Lei de Cou 2, versículo 14, que diz assim: a fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Aleluia, lei de calabara de candarabachai. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creiam e estremecem. Mas o homem, aleluias, mas ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho, Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé? E de igual modo Rabi, a meretriz, a labarei de candarabachai, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despiu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Somente até aqui. Pai, graças a tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém. Irmãos e irmãs, essa mensagem aqui é muito forte, é muito impactante, porque é que o Senhor fala para mim e para você que a fé sem as obras será morta. Ou seja, do que adianta o homem ou a mulher ter só a fé e não praticar a tua fé? Ou seja, será morta. Precisamos lançar de fé, precisamos fazer a grande obra. O Senhor nos deu a capacidade, irmão, para nós fazermos a grande obra. A gente tem que fazer a grande obra, porque o Senhor trabalha no meio da fé e no meio, aleluia, daqueles que fazem a obra. Aleluia. Na passagem a graça bandeirabaia de Davi e Golias, ali Satanás percebeu que a fé era que a obra de Deus era feita através da fé em Cristo e aqueles que criam em Cristo. Ou seja, aleluias, lei de calabará de candarabachai. Não tem como a pessoa tiver só a fé, aleluias, e não tiver as obras. Porque a fé sem boas obras será morta. Então precisamos lançar a nossa fé. Precisamos fazer a grande obra. Muitas das vezes, para a gente ver milagres, irmãos, precisamos, aleluias, nos prostrar diante de Deus. Temos que ir, aleluia, diante, aleluia, daquilo que nosso coração, que a nossa alma está almejando. Não adianta querer o milagre de Deus e não praticar a sua fé. Aleluias. Muitas das vezes temos que praticar a nossa fé. Aleluias. Há uma pessoa enferma, vamos colocar a fé em ação e vamos deixar Deus trabalhar na vida daquela, aleluia, daquelas pessoas, aleluia, que necessitam de uma obra. Não adianta você ter uma fé e guardar numa caixinha. Ah, não vou orar por ninguém, eu não vou fazer o ídolo do Senhor, não. Ou seja, a fé sem boas obras será morta. Alabarei de canalabará de canarabachai. Aleluias, temos que ter atitude, irmãos. Temos que fazer a grande obra do Senhor. Aleluias. Lei de calabará, lei de colchele, lei de canarabachai. Então comece a usar a tua fé para ajudar um irmão, uma irmã.
Aleluias, porque Deus opera milagre. Eu lembro a Graça Badarabaia, aleluias, que eu estava, aleluias, numa determinada casa que me convidaram para estar lá. E a primeira casa, aleluias, aceitou Jesus, reconciliou com o Senhor Jesus. A segunda casa, aquela moça não queria aceitar o Senhor Jesus, falando que estava tudo errado, não queria reconciliar. E ali o Espírito Santo de Deus falou algo para aquela mulher, mas mesmo assim, aleluias, ela não quis, aleluia, reconciliar com o Senhor Jesus. Passou-se 7 dias, irmãos, a Graça Badarabaia, aleluias, essa mulher teve um grande acidente. E esse acidente que ela sofreu de moto, ela trincou a bacia, aleluias, quebrou os dentes, foi para o hospital e os médicos cogitaram a possibilidade daquela mulher não andar nunca mais. Aí ela recebeu alta e foi para a casa da mãe dela e pediram para mim ir, aleluia, nesta casa. Eu só cheguei naquela casa, já ganhei almas para Jesus. A situação daquela mulher era outra, porque quando eu vi ela, ela estava normal, andando, aleluias, e quando eu cheguei depois do acidente, essa mulher já não estava andando mais. Essa mulher já estava ali numa cama, com dentes quebrados, fralda na boca, e ali, aleluias, eu fiz o apelo para ela e ela ali reconciliou com o Senhor Jesus. Talvez se ela tivesse reconciliado antes, ela não teria passado por aquilo. Mas aí eu lancei a fé, e falei para Deus, aleluia, Senhor, eu profetizo, aleluia, que essa mulher vem andar em menos de 1 mês e meio. Irmãos e irmãs, essa mulher andou em menos de 1 mês e meio. Nem os médicos entenderam. Porque se ela tivesse que andar, ela teria que fazer uma fisioterapia. Pois ela não precisou de fisioterapia, ela não precisou, aleluia, de nada. Ela precisou, aleluia, somente do Senhor. Aleluia, lancei a fé sobre Deus e Deus fez um milagre na vida daquela mulher. E aquela mulher andou. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali, irmãos, o que acontece? A filha da mulher, aonde eu estava, a filha dela vinha e contava o testemunho. Aonde eu ia, ela vinha e contava o testemunho. Uma oportunidade, ela vinha e contava o testemunho. Ou seja, o Senhor fez o sobrenatural. E se eu não vou até aquela casa, irmãos? E se eu não lanço a fé em Deus? Como que aquela mulher poderia andar? Vocês estão entendendo o mistério de Deus aí? Tem momentos na minha e na tua vida que o Senhor vai nos usar para a grande obra acontecer. Aleluias. A fé, aleluias, tem que ser usada através também, aleluias, da nossa atitude. Temos que ter uma atitude de fazer aquilo que é do Senhor. Porque a fé sem boas obras será morta. Não adianta uma pessoa ter uma fé inabalável, uma fé, um crer em Cristo, mas porém não lança de fé. Não ajuda o teu irmão, não ajuda a tua irmã. Os milagres Deus quer fazer na minha e na tua vida, irmãos. Precisamos se levantar, aleluia, e ter atitudes para ajudar, aleluia, a obra do Senhor. Aleluia, porque nós, irmãos, Lei de Calabará, precisamos andar, marchar, caminhar com o Senhor. Não guarde a tua fé numa caixinha. Use a tua fé. Aleluia. A palavra de Deus fala aqui, ó, que aquela meretriz, a Graça Badarabaia, o que ela fez? Aquela meretriz Raabe, aleluias, ela foi justificada pelas obras, ou seja, ela ajudou, recolheu os emissários e despiu por outro caminho. Ou seja, no meio daquela perseguição, o que ela fez? Ela ali agiu de fé. Ela agiu, aleluia, de atitude. Ela livrou os servos de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para eles não serem pegos para aqueles que estavam querendo pegar eles. Ela agiu de fé e foi justificada pelas obras. Eita, quando Deus coloca algo nas tuas mãos, é para a gente fazer, irmãos. Então use de fé na vida, aleluia, nas vossas vidas, na vida daqueles que necessitam. Aleluia, não tema, quão grande é o Senhor. Haja de fé. Hoje a palavra é muito forte para mim e para você, porque aqui o Senhor fala, a fé sem boas obras, aleluia, para nada aproveita.
Então você precisa lançar de fé, aleluia, e fazer a grande obra. Fé sozinha, irmãos, não tem como, aleluia, a gente caminhar. Mas a fé com as boas obras, a gente pode ser justificado por Deus, aleluia. Então a mensagem hoje é essa, Garassuba de Rabaia, Labarabalei de Com, Rebelebelei de Canalabara de Candarabachar. Põe a tua fé em ação, deixa Deus usar você, aleluia, porque você vai ser justificado através das suas boas obras. Agora, quem não quer pôr a mão no arado, quem não quer fazer a grande obra, não tem como ser justificado. Aleluia, precisamos lançar a nossa fé, irmãos. Precisamos fazer a grande obra. Aleluia, porque o Senhor vem voltando e a ordem é para marchar. É essa a mensagem no dia de hoje. Graça e luz para toda a igreja, a qual esse vídeo foi enviado. Aleluia, a ordem é para marchar. Muita seta na vida de muitos o Senhor está quebrando. E o Senhor conta comigo e contigo para a gente caminhar. Aleluia, lei de calabrar, usar a nossa fé. Porque quando a gente usa a nossa fé, irmãos, as obras acontecem. O Senhor levanta paralítico, o Senhor entrega vitória, o Senhor, aleluia, entrega a bênção, o Senhor entrega a cura através da gente lançar a fé. Então a fé, aleluia, tem que andar junto com as boas obras. Fé e boas obras, nós seremos justificados, aleluia, por Deus. Amém? É essa a mensagem, graças a Deus para toda a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.